Agora, a gente vai seguir o nosso programa e eu gostaria de chamar o próximo palestrante. A gente vai discutir agora, basicamente, sobre a gerência de tráfego dentro de XPs, o bônus que eu posso ter, relacionados a como gerenciar propriamente a propagação de tráfego usando o XP. E, para isso, eu gostaria de chamar Márcio de Deus. Márcio? Perdão. Para assumir aqui. Olá, tudo bem, boa tarde. Então, Márcio fez um trabalho juntamente com o pessoal da UNB, ele é do Instituto Federal lá de Brasília também, para falar um pouco sobre engenharia de tráfego e gerenciamento de tráfego dentro de XPs, para que você tenha ganhos, né, ou seja, bônus. Enfim. Obrigado. Não, Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço, já nem me lembro mais o número de vezes que eu participo, e é sempre um prazer. Eu agradeço muito o aceite do trabalho. Bem, a ideia é a gente discutir um pouco sobre as questões relacionadas à interconexão, um pouco também sobre neutralidade de rede. E eu acho que o momento é bem interessante porque a gente passou uma manhã bastante produtiva, à tarde agora também bastante produtiva. Essa apresentação que acabou de acontecer vai servir de suporte também para algumas coisas que eu vou falar. Então, mas a ideia principal, de fato, está relacionada na necessidade da gente conseguir entender e gerar um ambiente de discussão com relação à interconexão, né, de uma forma geral, e principalmente a interconexão dentro dos centros de troca de tráfego, dentro dos pontos de troca de tráfego, ou dos NAPs, ou da forma que a gente queira chamar. Né? Eu participo de um grupo de pesquisa em Brasília, ele é liderado pelo Dr. Paulo Portela. Eu faço parte do grupo, com muito... assim, é uma pessoa, professor Dr. Paulo é uma pessoa que eu admiro muito e de fato é um prazer estar nesse grupo. Bem, falando um pouquinho sobre a questão da neutralidade, a gente acabou de ouvir coisas muito interessantes aqui relacionadas à limitação de tráfego, a bloqueio de tráfego. Quando a gente leva isso sob a luz ou contra a luz do Marco Civil, o bloqueio especificamente é algo que pode ser questionado. Então, não é simplesmente por uma questão de política. Tá? A lei é bem... A definição de neutralidade, ela nos leva para algumas situações que podem virar deadlocks. Então, a gente pode entrar, e a gente pode entrar numa situação bastante complicada aí nesse caso. Então, a definição especificamente de neutralidade, ela se confunde com liberdade em alguns casos, né? E liberdade, dependendo de onde a gente esteja, né, do país onde a gente esteja, tem conceitos diferentes. Tá? Eu sugiro que... eu acabei de publicar um artigo na A3i Transaction Latin America, e foi publicado agora em agosto, e a gente faz uma discussão lá, o nosso grupo de trabalho faz uma discussão exatamente em cima desse tema, tá? Que é as diferenças que a gente encontra com relação à definição de liberdade no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, nos Estados Unidos, né? Olhando mais aqui para as Américas. Não estou nem olhando lá para o que acontece na Europa e na Ásia, né? E na África também, que são países importantes. Estou olhando mais aqui para o nosso lado. E, mesmo assim, a gente não encontra totalmente uma definição que seja absolutamente coerente, tá? Nesses casos. Então, a gente tem um problema de definição, né? A interpretação do significado, e aí, junto a tudo isso, ainda vem um outro ponto, que é a discussão normalmente ela é bipolar. Então,
a gente vem discutindo desde de manhã e, se não me engano, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi, né, um outro lado extremamente importante, né, eu acho que tem uma pessoa da Netflix aqui também, né, mas que é o lado do provedor de conteúdo. A gente está falando muito do lado do provedor de acesso. A gente fala, às vezes, se esquece do usuário, mas essa é uma discussão que tem que ser levada dos três lados, né? A gente tem que levar todo mundo que está participando em consideração, né? Não é uma discussão simples. E um outro problema que a gente acabou a gente tem que enfrentar e tem que entender muito bem no Brasil é a questão da legislação, que está muito baseada em tecnologia, né? A gente lança uma lei geral de telecomunicações, daqui a pouco a gente lança o Marco Civil, eles não se conversam muito bem, né? Quem aqui do grupo brasileiro que já leu completamente a Lei Geral de Telecomunicações e o Marco Civil? Alguém já leu? Eu sugiro que leiam, que vocês vão se assustar com algumas definições, tá, que se contradizem. Tá? Então, é importante, e é importante para a gente, porque é um momento, a gente, às vezes, deixa isso passar, né, e acaba levando digamos, o termo que eu usei foi deadlock, porque a gente entra numa situação que é bastante interessante. Eu, até bem pouco tempo atrás, eu sempre atuei no mercado, eu estou há quase 30 anos, aliás, esse ano completa 30 anos que eu atuo em telecomunicações. Eu comecei com 5 anos, tá? Então, não tem nada de errado aí. Mas eu estou completando 30 anos em telecomunicações, sempre no mercado relacionado à comunicação de dados. E a gente tem uma questão interessante no Brasil, que é o seguinte: recentemente eu estava atuando numa operadora multinacional. E a questão, quando eu venho para o Brasil, né, eu estou lá fora e venho para o Brasil e quero me interconectar. Então, eu bato na porta de uma operadora pequena, às vezes eu consigo fazer troca de tráfego lá no PTT, tá, com uma operadora pequena. Outras operadoras, mesmo médias, tá, ou pequenas, não querem fazer interconexão comigo, mesmo sendo vantajoso. Por quê? Porque existe lá uma questão que pode vir a ser questionada, que é a tal da isonomia. Né? Quem é brasileiro aqui sabe exatamente o que eu estou falando, né? Tanto para o lado quando te prejudica, quanto para o lado que é quando você quer utilizar essa questão, né? Então, isso acaba gerando uma situação complicada para a gente, sob o ponto de vista de desregulação. Então, eu estou falando sobre isso porque a questão da regulação ou não regulação precisa ser discutida. Eu não tenho solução para isso. Eu não estou dizendo que eu sou a solução para isso, e nem que o TRB, que é o bônus de tráfego que eu vou falar daqui a pouco, é a solução para isso, mas eu queria que vocês aceitassem como uma provocação para um início de discussão, porque a gente precisa chegar nesse ponto, a gente vai precisar chegar nesse ponto em algum momento, né? Então, com relação a relacionamentos, a gente conhece, é uma figura muito conhecida, o que está na horizontal a gente não paga, o que está na vertical a gente tem que pagar, né? E qual a ideia do bônus de tráfego, especificamente? A ideia principal é a gente sair do viés egoísta, né, e passar para uma condição de cooperação maior do que aquela que a gente consegue. Vou aproveitar alguns exemplos que foram dados aqui desde manhã. O Demi falou um pouco sobre isso, né, que eu vou falar agora, que é a questão da cooperação. Quanto mais você coopera, mais você tem chance de ter sucesso em alguma condição. Ele não falou exatamente dessa forma, mas eu interpretei dessa forma. Peço desculpas se não tivesse sido isso o objetivo dele, mas eu creio que é por aí. Essa condição já foi provada na década de 50 por uma pessoa chamada John Nash, tá, que é a pessoa que ganhou um prêmio Nobel, não faz muito tempo, com uma teoria chamada teoria dos jogos. Tá? Então, quanto mais você coopera, né, mais você tende a uma solução que agrada a todo mundo. Tá? Quanto menos você coopera,
né, mais a chance de você, né, ter insucesso naquilo que você está fazendo. Bem, não é algo fácil nem simples, porque se a gente está em guerra, se você está em guerra, você não quer cooperar. Então, você vai querer segurar toda a informação que você tem, ou o máximo de informação que você tem, para você poder ganhar a guerra. É assim que funciona. Tá? Mas a gente quer estar em guerra o tempo todo? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tá? Então, e eu não estou colocando aqui nenhum viés político, tá? Não é absolutamente o viés político que eu estou usando. Estou usando absolutamente o que está escrito lá na teoria dos jogos. Tá? E eu estou falando aqui de jogo de soma zero só, porque é só para dizer um exemplo mais simples. Tá? Então, é importante a gente pensar um pouquinho nesse ponto. Então, o BGP, especificamente, tem um viés egoísta. Né? O BGP funciona, basicamente, para limitar um sistema a ser auto-administrado ou auto-administrável, com possibilidade de influência externa somente para os casos em que eu, que sou o administrador, permita. Né? Então, quando a gente olha para a forma com que o BGP trabalha, a gente sempre utiliza lá, quando a gente utiliza o prepend, por exemplo, a gente está tentando influenciar o nosso vizinho a tomar uma decisão para a gente. Né? Nem sempre isso acontece. Então, quando a gente faz uma análise do que acontece com o prepend, a conclusão que a gente chega é: quanto mais próximo eu estou daquele que eu quero influenciar, maiores são as chances de eu conseguir influenciá-lo. Né? É mais ou menos o que está dizendo ali nessa curva aqui. Tá? Eu tenho praticamente... Isso é uma CDF, na verdade, e praticamente a maior parte das minhas acima de 50% das minhas decisões baseadas em prepend, né, acontecem a um rope de distância. Né? Isso dificulta bastante, né, a questão eu vou passar rápido aqui, porque essa parte não... basicamente, só explicando o funcionamento do prepend, isso já está bem definido. Mas a ideia, no final, é fazer com que eu deixe de utilizar o prepend e entre para uma possibilidade de alteração daquilo que eu quero influenciar com base na alteração de um parâmetro que eu estou chamando de bônus de tráfego. Tá? Então, nesse caso, a engenharia de tráfego aqui está relacionada em fazer uma pequena alteração no BGP, assim como acontece lá com o multiprotocol BGP, no caso, quando eu estou usando o MPLS, que eu uso o BGP para transportar informações do MPLS, por exemplo, então a ideia é a mesma. E aí eu transporto a informação de forma tal que eu modifique o mínimo possível do BGP, né? E a minha modificação ela vai acontecer basicamente ali no fluxo de tomada de decisão da maioria dos roteadores, que aquilo ali muda um pouquinho também de roteador para roteador, mas na maioria dos roteadores o fluxo de tomada de decisão ele acontece logo depois dos pesos, né? E antes do prepend. Então, se eu tiver um determinado valor de TRB maior, eu bypasso a minha tomada de decisão, que seria baseada nos parâmetros anteriores do BGP, e eu vou direto para o SPF, né? Fazendo com que o prepend, no caso, tenha uma influência maior na tomada de decisão. E aí, com isso, a ideia é fazer com que... eu vou aqui primeiro nessa figura, que ela deveria estar... Na verdade, eu errei aqui, ela deveria estar antes da anterior, só para mostrar que a ideia aqui é que a gente conseguisse extrair parâmetros das empresas de forma tal que a gente conseguisse equalizar, né, uma operadora que tem tráfego com uma operadora que tem conteúdo e de repente, uma outra operadora que tem mais usuários em função do número de IP. Tá?
Então, e que eu pudesse também, se eu quisesse ali, dar um peso maior para instituições de pesquisa, por exemplo. Tá? Então, esse parâmetro ele estaria sendo utilizado e estaria sendo guardado, né, por uma clearing house, que seria poderia ser no RADB, por exemplo, né, o RADB guardando essa informação, para que aqueles que resolvessem adotar essa informação, né, pudessem confiar na informação. Então, a ideia aí, no fundo, seria a gente conseguir uma forma de bypassar a tomada de decisão do BGP, né, gerando uma influência não apenas pelos parâmetros que a gente tem hoje, mas pelos parâmetros que a gente pudesse construir em função de um relacionamento ou de uma relação de confiança que pudesse ser estendida um pouco além daquela que a gente tem hoje. E o objetivo no final seria tirar ou nos tirar desse deadlock em função do viés egoísta que é o viés que o BGP possui. Tá? Não é por um acaso, na verdade foi construído assim propositalmente, eu não estou criticando o BGP, tá? Muito pelo contrário, tá? Eu entendo que é muito difícil, na verdade, a gente conseguir sair dessa condição, mas é uma proposta no sentido da gente conseguir chegar, né, num ponto ou num patamar diferente do que a gente tem hoje, tá? De forma tal a evitar os problemas que a gente está passando hoje. Tá? Então, em termos de parâmetro, em termos de divisão, é claro que, dependendo do parâmetro ali, o parâmetro por IP, que estaria relacionado ao número de usuários, o ARIN sempre ganha, né, mas não fica tão desproporcional com relação à quantidade de tráfego que a gente tem nos demais. Né? A gente fez extensivos, eu estou dizendo extensivos que foram realmente extensivos, eu levei pelo menos 6 meses, eu mesmo fazendo esses testes, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, do ponto de vista computacional, tá, que foram os testes que eu fiz, praticamente não tem diferença, tá, eu posso afirmar para vocês que a diferença em termos de latência que vai ser acrescentada é praticamente nenhuma. Tá, então, do ponto de vista computacional, é algo tranquilo e na verdade, olhando de forma bastante crítica até para o lado acadêmico, nesse ponto seria a maior contribuição que a gente poderia dar do ponto de vista acadêmico, porque a contribuição maior seria, de fato, a gente conseguir convencer um número maior de pessoas a começar a utilizar e, a partir daí, verificar o efeito disso, né? Ou dessa proposta, ou de uma proposta que esteja em linha com essa. Né? Não necessariamente, no grupo a gente tem isso bem claro, que o objetivo não é simplesmente colocar uma proposta e fazer com que ela seja vencedora, mas para a gente passar a entender que esse tipo de situação que a gente vive, principalmente, né, falando especificamente do Brasil, né, da legislação, né, e é uma legislação que nos aprisiona para algumas coisas interessantes com relação à segurança, inclusive. Hoje, eu tenho dúvidas, né, com relação a operadoras que podem oferecer serviço de DDoS, por exemplo, no Brasil. Né, eu tenho dúvida que essas operadoras, de fato, queiram vir para cá oferecer esse serviço quando essas operadoras tomam conhecimento dos problemas que elas podem ter em função do Marco Civil. Tá? Então, a gente está falando, por exemplo, em solução relacionada a fazer captura de NetFlow. Então, quando eu faço captura de NetFlow, eu não tenho tanto problema para explicar para algum advogado, porque, na verdade, ali fica claro que eu não estou pegando a informação do cliente. Mas, se eu precisar fazer DPI em alguma situação, será que eu posso? Eu tenho dúvida, eu não sei. Tá? Quando eu olho para a legislação, eu fico em dúvida. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu não sei se eu posso bloquear lá, como a Miriam, né? A Miriam deixou bem claro, eu gostei muito da resposta com relação à porta 23, perfeita a resposta para mim.
Eu queria só acrescentar, Miriam, eu te pedi licença para acrescentar uma opinião com relação ao lado legal, né, que não vai contradizer o que você já falou, né, mas a questão legal é bem claro, a gente não pode bloquear nada. Se você é operador, se você é uma operadora, você não pode bloquear nada. Se você bloquear e alguém reclamar, você vai ter problema. Tá? Então, por sorte nossa ou por azar, né, a gente também tem legislação que a gente não cumpre. A gente tem aquela história no Brasil da lei que pega e lei que não pega, né? Então, quando a gente tem nossos usuários aí, muitas vezes que não reclamam porque, na verdade, eles não conseguiram entender até que ponto eles podem reclamar, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente de alguma discussão maior com relação ao Marco Civil. Tá? Aí, como conclusão, eu vejo uma necessidade muito grande da gente discutir isso, né? A gente precisa sair do viés egoísta do BGP, né? Tem lá um brasileiro que está lá no meio do nada tentando modificar o BGP do mundo inteiro. Não, não é isso. Tá? Não sou tão pretensioso assim. Na verdade, o que a gente está querendo, o que a gente está propondo é uma visão diferente e com o mínimo de modificação possível naquilo que a gente já tem, né? E que seja por adesão. Tá? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, sinceramente, nos pontos de troca de tráfego no Brasil é o fato da gente não ser obrigado a fazer absolutamente nada. A gente participa, né? Eu fui responsável por uma operadora de telecomunicações, todo o planejamento de uma operadora de telecomunicações no Brasil também, uma operadora razoavelmente grande, e eu participei de todas as iniciativas, já lá com o Milton, desde o início, mas a gente não trocava tráfego diretamente, né? Eu nunca participei de nenhum ATM, né? Enquanto eu estava lá responsável. Né? Por quê? Uma política interna que a gente tinha que respeitar, né? E era respeitado também pelo PTT. Então, eu acho que essa questão do respeito, sinceramente, é o que me faz ter certeza que a gente está no caminho certo aqui. Tá? Tem muita coisa para avançar, mas a gente está no caminho certo. Tá? Muito obrigado. Bem, gente, alguma pergunta para o Márcio? Não? Milton. Márcio. Milton, do NIC-BR. Você fala aí sobre o Marco Civil, vamos assim, ter a definição sobre a neutralidade. Isso daí está ok, mas também o Marco Civil ele provê certas exceções, quer dizer, exceções a regras. E justamente nesses casos aí que justificam, né, quer dizer, que ataques e coisas do gênero, quer dizer, que são bastante bem justificáveis dentro do Marco Civil. Quer dizer, se for nesse quesito, eu não penso que o Marco Civil precisa ser mexido, né, entendeu? Quer dizer, que talvez pudesse ser esclarecido, quer dizer, que para quem não tenha conhecimento dessa possibilidade, entendeu? Acho que é nesse sentido aí que eu queria fazer meus comentários. Bem, eu agradeço, Milton. Eu concordo com você. A gente tem exceções lá no Marco Civil, mas as exceções elas são tratadas de uma forma que eu ainda acho que a gente pode aprimorar, né? Sinceramente, eu acho que o Marco Civil é um avanço para a gente, né? Eu não queria passar a imagem de que eu estou criticando no sentido pejorativo, não é isso. Mas eu vejo, olhando para os dois lados, né, para os dois, tentando olhar para os dois lados, né, eu também atuei e continuo atuando com projetos aí na iniciativa privada, eu vejo que a gente precisa melhorar, por exemplo, a questão da autorização, né, porque lá essas exceções no Marco Civil elas são tratadas em nível de ministro de Estado ou presidente da República. Né? Então, não é simplesmente assim, eu estou tendo um ataque, decidi utilizar, né, decidi que para resolver esse problema eu vou bloquear uma porta, bloqueio, está tudo bem. Não, para fazer isso eu preciso ter autorização, segundo o que está descrito lá no Marco Civil hoje. São modificações que eu acho que a gente precisa
trabalhar um pouco mais para que a coisa chegue num ponto interessante. Nosso Marco Civil é elogiado nos Estados Unidos, fora do Brasil. Eu já vi, eu participei do NANOG, e no NANOG do Canadá, de Montreal, eu conversando com uma pesquisadora, ela estava elogiando o Marco Civil. É claro que ela não tinha entendido tudo, porque o que ela tinha não era... Ela tinha feito uma tradução ela mesma, né? Mas eu vejo que o nosso Marco Civil é um marco, né? Ele acaba sendo um marco para a internet como um todo. Acho que isso é muito positivo. Mas tem algumas coisas que se contradizem quando a gente... Deixa eu mudar a palavra, eu peço desculpa. Tem algumas coisas que eu creio que podem gerar problema e a gente deveria tentar não deixar que isso gere problema, né? E eu já ouvi de operadores, por exemplo, de empresas que fazem mitigação DDoS, dessa dificuldade de interpretação da legislação local. E, por esse motivo, uma dificuldade para a operação delas aqui no Brasil, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Um ponto importantíssimo da legislação, do Marco Civil, é o inciso 1º do artigo 2º, né, que lá fica claro que o Marco Civil ele reconhece digamos, a abrangência internacional da internet, né? Ele coloca isso de forma bem clara, né? Não é exatamente do jeito que eu estou falando, mas isso está bem claro lá. Então, é sem dúvida um avanço, a gente não tem dúvida. Eu sou muito mais conservador do que o contrário, então eu gosto quando está escrito, né? E eu acho que o Marco Civil, no nosso caso, ele é muito positivo nesse sentido. Mas eu vejo que a gente pode melhorar ainda alguma coisa. Mais algum questionamento? Da internet, Alexandre? Alguma pergunta? Não? Enfim, uma salva de palmas, por favor. O Márcio. Márcio, muito obrigado pela sua apresentação. Viu?